Bom dia a todos e a todas. É um prazer ter vocês aqui nesse aniversário de 170 anos de Botucatu. A tropa, que será acompanhada pela Banda Sinfônica de Botucatu sob a regência do maestro Carlos Lima, abrirá então essa solenidade em aniversário de Botucatu. Em nome do nosso prefeito Fábio Vieira de Souza Leite e do povo de Botucatu, nós agradecemos e registramos a presença das seguintes autoridades. Do vice-prefeito de Botucatu, André Gasparini Espadaro, do deputado federal João Cury, presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos Vaz de Almeida, o vereador Cula, representando todos os secretários municipais, o chefe de gabinete do prefeito, Mário Sérgio Nali, a presidente do Fundo Social de Botucatu, Marcela Leite, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o coronel PM Alexander Cagliari Machado, o comandante do Posto de Bombeiros de Botucatu, o primeiro-tenente da Polícia Militar, João Vitor Caetano Aires, o comandante do Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu, capitão Edson Winkler Filho, o chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Cristiano José dos Santos, o instrutor do Tiro de Guerra, subtenente Marcelo Ricardo Sanches Saleme, os vereadores Antônio Carlos Trigo, Zé Fernandes, Nuno Garcia, Tiago Padovan. Agradecemos também os subprefeitos de César Neto Nivaldo Pontes Ribeiro, de Rubião Júnior Ademir Lopes Dionísio, de Vitoriana Benedito Ferreira Oliveira. Agradecemos o diretor executivo do Parque Tecnológico, Daniel Lopes Cruz, representando o presidente da OAB, Danilo Costa Carreira, a presidente da Associação de Empresários do Distrito Industrial 3, Solange Prearo, o superintendente de Ações Populares, Junô de Lara Carvalho, e o superintendente de Esportes, Geraldo Pupo da Silveira. Agradecemos também a algumas autoridades que estejam presentes, mas que não foram citadas por esse protocolo. Registramos que também utilizamos a linguagem de sinais, que passou a ser obrigatória nos eventos públicos através da Lei nº 4.491, que dá garantias para que as pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar as atividades realizadas através do auxílio da linguagem de Libras, a linguagem brasileira de sinais. A nossa intérprete de hoje é a Ana Paula. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, sentido. Também presente nesse local de formatura o excelentíssimo senhor Fábio Vieira de Souza Leite, prefeito de Botucatu e diretor honorífico do Tiro de Guerra 02048 e demais autoridades já anunciadas neste protocolo. Tiro de guerra, descansa. O presente ato cívico destina-se a comemorar os 170 anos da cidade de Botucatu, celebrado hoje, 14 de abril, além dos 377 anos da criação do Exército Brasileiro, que é celebrado no dia 19 de abril, cuja data se funde com a primeira manifestação de nacionalidade da pátria ocorrida em solo brasileiro. O atirador 04 Bezerra, comandante da tropa do Tiro de Guerra 02048, apresentará a tropa formada ao excelentíssimo senhor Fábio Vieira de Souza Leite, prefeito de Botucatu. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, sentido. Atirador 04 Bezerra, comandante da tropa, apresenta o tiro de guerra. Pronto! Tiro de guerra, atenção! Tiro de guerra, descansar! Convidamos a todos os presentes para que, em atitude de respeito, acompanhem o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, que estará sob a responsabilidade do Grupo Escoteiros Padre Anchieta, número 27.
Convidamos para hastear a bandeira nacional o excelentíssimo senhor Fábio Vieira de Souza Leite, prefeito municipal de Botucatu. Para hastear a bandeira estadual, convidamos o excelentíssimo senhor João Curi Neto, deputado federal. E convidamos para hastear a bandeira do município o excelentíssimo senhor André Espadaro, vice-prefeito municipal de Botucatu. Acompanharemos a solenidade de hasteamento dos referidos pavilhões ao som do hino nacional brasileiro tocado sem canto. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, sentido. Em continência, a bandeira. Apresentar arma. Convidamos agora os presentes a cantarem juntamente. Tiro de guerra, descansar. Arma! Tiro de guerra, descansar. Convidamos os presentes a cantarem juntamente com a tropa e o coral de alunos do Núcleo Assistencial Joana de Ângeles, o hino nacional brasileiro, autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Tiro de guerra, sentido. Liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil.
noite pela própria natureza. És velho, és forte, pavido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, seus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, iluminada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O Labarucas sendas estelado, indigo verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ele entende agora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Tiro de guerra, descansa! Em homenagem ao aniversário da cidade de Botucatu, convidamos os presentes a cantarem, juntamente com a tropa e o coral de alunos do Núcleo Assistencial Joana de Ângeles, acompanhados pela Banda Sinfônica de Botucatu, sob a regência do maestro Carlos Lima, a canção Saudades de Botucatu, com letra e música de Angelino de Oliveira e arranjo de Franklin Timóteo Ramos.
neste momento, uma oração em ação de graças pelo aniversário de 170 anos de Botucatu. Convido o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, para conduzir uma prece. Tiro de guerra à vontade. Quero convidar para que antes da oração possamos apenas ouvir o que a palavra de Deus diz, um texto escrito 597 anos antes de Cristo para um povo que estava distante da sua própria terra, mas que foi exortado a procurar aquilo que era melhor para onde eles estavam, para onde eles viviam. Palavras do profeta Jeremias que diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, e eu serei encontrado por vocês. Quero convidá-los para que, em reverência a Deus, que cremos estar presente aqui, nós fechemos os nossos olhos e falemos com o Eterno nesse momento. Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença e Te louvamos, porque nos reunimos como cidade num momento tão especial para louvar e agradecer por esses 170 anos de organização política dessa cidade. Te louvando, ó Deus, pelas gerações que já passaram por aqui e que construíram a cidade que temos hoje. Te louvamos pelo povo que aqui habita, pelo povo que aqui trabalha, pelo povo que vive para o bem, para o benefício dessa cidade, que procura a sua prosperidade, que procura e luta por justiça, por retidão, por integridade. Te louvamos, ó Deus, pelas autoridades instituídas nessa cidade, em todos os poderes. E clamamos, ó Deus, que a Tua bênção permaneça nesse lugar, que a bênção do Senhor repouse sobre essa cidade, que essa cidade seja visitada pelo Senhor, que o Senhor entre nessa cidade, assim como um dia o Senhor entrou em Jerusalém e transformou aquele lugar num lugar de alegria, num lugar de celebração. Que aqui também, ó Pai, especialmente no dia de hoje, nós possamos de fato glorificar o Teu nome, na certeza de que o Senhor trabalha para o bem de Botucatu, para o bem daqueles que aqui habitam, para o bem daqueles que aqui trabalham. Pedimos mais uma vez a bênção do Senhor sobre as autoridades, para que eles recebam do Senhor a capacitação, a sabedoria e o discernimento para continuarem conduzindo essa cidade no caminho da justiça, da prosperidade, da retidão, para que sejamos de fato bem-sucedidos em tudo aquilo que fizemos e em toda a nossa existência. Proteja essa cidade de todo mal e abençoa-nos continuamente, acima de tudo, com a Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Convido também o Padre Gustavo Viaro Correia, da paróquia Nossa Senhora Menina, para conduzir uma oração para a nossa cidade.
Bom dia a todos. Nesse dia de comemoração dos 170 anos, o sentido da palavra comemoração é fazer memória. Então hoje não podemos deixar de recordar todos esses 170 anos, toda a história que as pessoas construíram nessa cidade. Recordar o hoje e agradecer por tudo o que hoje nós vivemos em Botucatu e olhar para o amanhã, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos para essa cidade. E se formos honestos, reconhecendo o ontem, olhando hoje e pensando no amanhã, nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus que nos deu pessoas, nos deu os dons, para que nós pudéssemos, os nossos antepassados pudessem construir tudo o que construíram, para que hoje nós possamos continuar essa construção e que Deus abençoe, que Deus conduza os nossos futuros passos. Por isso também queremos louvar, bendizer a Deus e que a bênção dele nos preceda, nos acompanhe. Senhor Deus de amor, Senhor Deus de bondade, nesse dia de comemoração, nós te agradecemos por toda a história de Botucatu ao longo desses 170 anos, por todos os homens e mulheres que construíram esta cidade. Nós te agradecemos pela fé que aqui desde o início foi vivida. Nós te agradecemos porque hoje o Senhor continua nos sustentando e nos capacitando. E a ti nós entregamos o futuro dessa cidade, para que com a fé, com o amor, com a união, nós possamos fazer aqui em Botucatu sempre a tua vontade. E que a tua bênção, Senhor, sempre habite essa cidade, as pessoas que aqui vivem, aqui trabalham, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As nossas palmas ao Senhor. Temos a honra de convidar para fazer o uso da palavra a oradora oficial do ato cívico comemorativo ao aniversário de Botucatu, a professora doutora Maria Cristina Matos, que ocupa a cadeira de número 27 da Academia Botucatuense de Letras e cuja patrona é Zalina Rolim. Bom dia a todos, senhor Fábio Leite, prefeito de Botucatu, autoridades presentes, senhoras e senhores. 170 anos de Botucatu. Hoje é dia de festa, dia de celebração cívica, dia em que devemos reverenciar a cidade em que vivemos. Dia de nos conscientizarmos do quão importante é fazer parte desta comunidade. Só o amor pela terra faz com que trabalhemos unidos para alcançarmos o bem comum de toda a população. É com profunda emoção que, como presidente da Academia Botucatuense de Letras, tomo a palavra nesta manhã em que celebramos os 170 anos da nossa querida Botucatu, a cidade dos bons ares e das boas escolas. Botucatu, nome que vem da língua indígena e ecoa como brisa nos lábios. Nasceu nos altos da serra, onde o céu parece mais próximo da terra e onde, muito antes da chegada dos colonizadores, os caigangues já caminhavam com sabedoria e respeito pela mata. Vieram os tempos da conquista, dos coronéis e desbravadores, trazendo consigo a ambição e a força que impulsionaram o crescimento para o oeste. Mas foi a coragem e a esperança dos que aqui fincaram raízes, que transformaram essas terras num lar, numa cidade vibrante. Ao longo do tempo, Botucatu cresceu em corpo e espírito. Cresceu com a força do trabalho, com a chama da indústria e com a inteligência viva do seu povo.
Cresceu como crescem as árvores nos nossos bosques, firmes, de copa larga e voltadas para o futuro. Mas é na educação que Botucatu encontrou sua verdadeira vocação. Rememorando um pouquinho da história dessa cidade, relatada por Hernani Donato, em 1870, Francisca Bertolina de Souza Cananeia abriu sua casa na Rua Curuzu, onde foi o estúdio fotográfico do Progresso Garcia, para uma aula de alfabetização. E o primeiro professor foi Bernardino Atanásio Ourique Carvalho, primeiro professor e homem mais culto da vila. A primeira escola botucatuense foi a Escola Americana, entre os anos de 1865 e 1866, passando depois pela Escola Normal, IECA, La Salle, Santa Marcelina e várias outras. Mas em 1963, com a FCMBB, a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, quase 100 anos depois da primeira escola. Hoje, a nossa Unesp, formadora de saberes e sonhos. Cada sala de aula é um templo, onde se cultiva o amanhã e cada aluno uma semente lançada ao vento bom desta terra. Botucatu é, sem dúvida, a cidade das boas escolas. E que nunca se esqueça de ser também a cidade dos bons mestres. E são os bons ares que sopram do alto da cuesta, das matas do Cerrado, do sussurro da Mata Atlântica, que nos lembram da importância de preservar o que é nosso. Não só o verde que enfeita a nossa paisagem, mas também o ar que alimenta o pensamento e a nossa saúde. Neste momento tão simbólico, é importante lembrar que uma cidade não é feita apenas de ruas, praças e edifícios. Ela é feita de pessoas, de vocês, de cada um de vocês. E é justamente por acreditar no poder das pessoas que devemos afirmar com convicção: somente um povo com educação é capaz de transformar verdadeiramente a sua cidade. E a partir dessa transformação local é que se constrói um país mais justo, mais desenvolvido e mais humano. Hoje, Botucatu não celebra apenas seus 170 anos de existência. Celebra sua alma, sua história, seu compromisso com o saber, com a natureza e com a vida. Parabéns, Botucatu, que os próximos anos te encontrem ainda mais bela, mais justa, mais sábia e sempre guiada pelos bons ares da educação e da esperança. Muito obrigada. Neste momento, exercendo o papel de líder legítimo dessa comunidade, convidamos o excelentíssimo senhor Fábio Vieira de Souza Leite, prefeito de Botucatu e diretor honorífico do Tiro de Guerra, a fazer o uso da palavra. Tiro de guerra, atenção! Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito! Caramba! Esse que eu chamo de um bom dia. Preciso colocar o óculos, porque com 170 anos a visão já não fica tão perfeita, né? Queria, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho a honra e o privilégio de estar comemorando os 170 anos da nossa tão querida Botucatu à frente da Prefeitura Municipal. Muito obrigado, meu Deus. Eu queria cumprimentar a todos os presentes, em nome do vereador e amigo Cula, demonstrando e representando aqui, antes do meu discurso, o vínculo importantíssimo entre os poderes aqui em Botucatu. A Câmara Municipal de Botucatu tem sido, na nossa história, uma parceira de primeira ordem, Cula.
para todas as ações que são desenvolvidas no município. Fica aqui meu muito obrigado. Hoje é uma data simbólica que nos convida a olhar para trás com orgulho, para o presente com responsabilidade e para o futuro com esperança. Botucatu, cidade de nome tupi que significa bons ares. Mas a verdade é que Botucatu vai muito além disso. Ela é feita de bons ares, sim, mas também de boas ideias, boas escolas, bons exemplos. É terra fértil de gente trabalhadora, acolhedora, honesta e sempre disposta a servir ao bem coletivo. Aqui, construímos uma trajetória marcada por fé, por luta e por conquistas. De nossas raízes indígenas, passando pela bravura dos tropeiros, até a força da nossa agricultura, da indústria e da ciência. Botucatu foi se desenhando como uma cidade referência em tantos aspectos. Nossa história é marcada por marcos significativos que moldaram a identidade de Botucatu. A chegada da estrada de ferro Sorocabana, em 1889, foi um divisor de águas, conectando nossa cidade ao restante do estado e impulsionando o crescimento econômico e urbano. Outro pilar fundamental de nossa trajetória é a educação. A implantação da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, em 1962, consolidou nossa cidade como um centro de excelência acadêmica. Como gosto de dizer, Botucatu é Unesp, Unesp é Botucatu. Essa simbiose entre a cidade e a universidade é um orgulho para todos nós. É impossível falar da nossa história sem lembrar daqueles que ajudaram a escrever suas páginas. O capitão Pinheiro, que doou as primeiras terras, Angelino de Oliveira, que nos presenteou com a beleza melancólica da tristeza do Jeca. Dom Luiz Maria de Santana, que elevou o nosso espírito e nossa arquitetura com a catedral. Hernani Donato, que eternizou a memória do nosso povo em livros e crônicas. Hoje, nossa responsabilidade é honrar essa história e preparar Botucatu para os próximos 170 anos. Uma cidade que tanto orgulha seus moradores, pelas suas conquistas, precisa, cada vez mais, se abrir para o novo. É com esse espírito que iniciamos nossa gestão. Nesses primeiros 100 dias, temos trabalhado com coragem, dedicação e amor por essa terra. Iniciamos as cirurgias do Hospital do Bairro, retomando um hospital municipal após vários anos. Firmamos parcerias com a SPPrev para melhorar o atendimento aos servidores públicos estaduais. Aprovamos a gratificação para os atendentes de creche, um primeiro passo na busca da valorização do funcionalismo público. Lançamos o projeto de transformação do Aeroporto Municipal Tancredo Neves em um polo logístico. Combatemos a dengue com ações emergenciais e educativas. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Queremos que Botucatu seja reconhecida não apenas pelos bons ares, mas também como a cidade do turismo sustentável, da saúde de qualidade, da segurança, do empreendedorismo e da inovação. A cidade das oportunidades. A cidade que valoriza a sua história, mas que não tem medo de sonhar com o futuro. E é por isso que clamo hoje, diante de todos vocês, vamos construir uma só Botucatu, uma só cidade. Uma cidade sem muros invisíveis, sem divisões artificiais. Uma cidade que em todos, absolutamente todos, do comerciante ao estudante, do agricultor ao cientista, da criança ao idoso, tenham seu lugar, sua voz e sua esperança preservados. Essa construção só será possível se caminharmos juntos, com empatia, com diálogo, com espírito público, com compromisso com o bem comum. A união foi, é e será a nossa força. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro melhor para todos os botucatuenses. Unidos, podemos superar desafios e alcançar nossos objetivos. Vamos unir nossas mãos e corações para fazer de Botucatu um lugar ainda mais próspero e feliz. Vamos fazer da nossa terra um exemplo ainda maior para o Brasil. Um exemplo de cidade que acolhe, que educa, que cuida, que cresce com responsabilidade.
Parabéns, Botucatu. Feliz 170 anos. Muito obrigado. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, sentido? Tiro de guerra, descansa. Encerrando o presente ato cívico, a tropa formada desfilará em homenagem ao aniversário de Botucatu e ao Dia do Exército Brasileiro, e em continência ao excelentíssimo senhor Fábio Vieira de Souza Leite, prefeito de Botucatu. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, sentido? Esquerda, vou ver. Ordinário, marcha. Dessa forma, nós encerramos o ato cívico, o primeiro ato do dia comemorativo aos 170 anos de Botucatu. Esse ato cívico ele é importante, é um ato formal que relembra e celebra a nossa história. A história do nosso povo, trabalhador, sonhador, empreendedor, acolhedor, solidário, que nesse ato foi representado e foi exaltado aqui na nossa cidade. 170 anos de uma cidade maravilhosa, e quiçá tenhamos mais 170, 170 com essas mesmas características. Parabéns, Botucatu, pelo seu dia. Bom dia. Bom, o ato cívico, eu acho que é um momento mágico. Para mim, onde você acaba ouvindo o hino nacional, você vê o pessoal do tiro de guerra, a banda aí presente. Então, é uma comemoração bonita para os 170 anos da cidade de Botucatu. E a presença da Câmara é muito importante, porque ela faz parte desse crescimento da cidade. Acho que desde
Botucatu está aí, a Câmara Municipal vem fazendo história e não é diferente agora. Nós temos uma cidade em crescimento e a Câmara Municipal ela participa de todos os atos desse crescimento de Botucatu. Eu falo que Botucatu ela tem bons filhos. Bons filhos por quê? A gente vê lá atrás, há 24 anos, a cidade não para mais. Ela vem do governo Yelo, do governo João Cury, do governo Pardini e do governo do Fábio Leite agora também, que tenho certeza que a cidade está no rumo certo, no crescimento certo. Ele já mostrou aí em 100 dias o que ele é capaz de fazer pela cidade de Botucatu. Então, eu acho que é isso. A cidade não para mais, está no rumo certo. E a gente vai estar comemorando 170 anos com muita alegria mesmo. Então, esse é o papel da Câmara Municipal, participar de todos os atos do crescimento da cidade. E um crescimento bom, um crescimento onde a gente vê futuro. Então, é isso.